Caríssimos filhos e filhas na fé, aqui presentes na nossa veneranda Igreja Matriz de São Geraldo e aqueles que rezam conosco através das nossas redes sociais. Segundo domingo da Páscoa, conhecido como Domingo da Misericórdia, e a liturgia da palavra nos traz um trecho do Evangelho de São João, extremamente rico em significados. Eu vou procurar ir explicando aos poucos e nós vamos entendendo a grande mensagem que nos traz essa perícope evangélica proposta para a nossa reflexão nesta noite. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é o primeiro dia da semana? Domingo. Eles agora têm um outro dia para intensificarem a vivência da fé. Até então era o sábado, agora é o primeiro dia da semana, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressurge dos mortos. Estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Essas portas fechadas não significa apenas as portas do ambiente físico onde eles estavam, mas também um pouco as portas do coração. Fechadas por falta de fé, nem tanto, fechadas ainda pela dor da perda do Senhor, pela decepção por tudo que viveram nos últimos dias com a condenação, crucifixão e morte de Jesus Cristo na cruz. Mas acontece que estando neste ambiente de portas fechadas, com medo, com tristeza, Jesus se manifesta no meio deles e inicia a sua manifestação desejando-lhes algo que eles não estavam tendo por causa dos acontecimentos últimos: a paz. A paz esteja convosco. Nós precisamos alargar o nosso conhecimento de paz, porque paz não é apenas ausência de guerra, paz é muito mais do que isso. Paz é presença de amor, paz é presença de Cristo em nossos corações. E eles estavam com essa presença um tanto quanto machucada, por quê? Porque o Senhor havia morrido. Então o Senhor se mostra diante deles e deseja-lhes a paz. Após desejar-lhes a paz, Ele quer provar de uma forma mais forte de que era Ele mesmo. Não estavam tendo uma alucinação. Então Ele mostra as mãos e o lado para dizer: olha, sou eu. Abram o coração, deixe a tristeza de lado. Agora é ressurreição, agora é Páscoa. E após esse sinal, eles se alegraram por verem o Senhor. Então agora eles já estavam prontos para receber o dom que o Senhor queria dar-lhes naquele momento. E novamente Jesus repete: a paz esteja convosco. Agora eles estavam prontos para entender que era necessária essa paz. Para quê? Para que eles pudessem desempenhar a missão que Cristo logo em seguida iria dar a eles. Assim como o Pai me enviou. Jesus é o enviado do Pai. Eu também vos envio. Jesus é o enviado do Pai e nós somos os enviados de Cristo. Porque essa missão é dada aos apóstolos e na figura dos apóstolos, todos nós. Depois o Senhor sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. Este mesmo Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo. Esse mesmo Espírito que nos concedeu os seus dons no dia da nossa crisma. E aqui agora nasce um dos mais belos sacramentos da igreja: a confissão. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O Senhor dá àqueles simples pescadores e pecadores a missão de perdoar os pecados. Essa missão que é dada a nós ainda hoje, porque nós também somos simples pescadores de gente e grandes pecadores,
mas maior do que os nossos pecados, maior do que a nossa pequenez, maior do que as nossas fragilidades, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus dado a nós para perdoar os pecados. Mas padre, porque às vezes eu vou, me confesso e tenho a sensação que não fui perdoado? Porque você não se perdoou. Porque quando exercitamos o perdão, ele tem 3 dimensões: o perdão de Deus a nós, o perdão da pessoa ofendida a nós e o perdão de você para você mesmo. Se você não se perdoar daquilo que você fez, você vai sempre ter a sensação de que não foi perdoado por Deus. Mas acreditem, o perdão é verdadeiro, é sagrado, é instituído pelo próprio Senhor, o sacramento da confissão. As palavras são muito claras: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que isso significa? É o Senhor se desmanchando de misericórdia para conosco. Ele que foi misericordioso durante toda a sua vida, antes de voltar para o Pai, ele quis eternizar essa misericórdia entre nós, assim como ele eternizou a sua presença através da Eucaristia. Então ele cria o sacramento da confissão, ele cria o perdão dado pela autoridade daqueles que receberam dele a mesma autoridade, perdoar pecados. A confissão é a presença viva da misericórdia de Deus em nosso meio. E aqui está, ao meu ver, a mais bela e perfeita, digamos assim, qualidade de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, mas antes de qualquer coisa Ele é misericórdia. Se não fosse, nós não estaríamos aqui, podem ter certeza disso. Acontece que nessa primeira experiência do ressuscitado, Tomé não estava. Então, 8 dias depois, ou seja, mais uma vez, no primeiro dia da semana, eles estavam novamente reunidos, agora com Tomé. E Jesus mais uma vez se manifesta no meio deles, porque quando contaram a Tomé que viram o Senhor, ele não acreditou, ele duvidou. E fez até um desafio: se eu não colocar a mão nas marcas dos pregos, eu não vou acreditar. Parece muitos de nós, não é? Temos uma dificuldade, uma resistência em acreditar no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. Mas no domingo seguinte ele estava, e o Senhor novamente se apresenta a eles, dizendo-lhes: a paz esteja convosco, porque havia alguém ali que não estava em paz, Tomé, porque ele não havia tido a experiência do ressuscitado no domingo anterior. E após saudá-los, Jesus já chama Tomé: olha, vem aqui, põe a mão, veja, sou eu mesmo, acredite. E Tomé então faz a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus vai dar, com muita caridade e misericórdia, um pequeno puxão de orelhas. Você acreditou só porque você viu? E aí Jesus vai falar de nós. Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Somos nós. Nós não vimos, mas nós cremos. Por isso somos bem-aventurados. Por isso somos felizes. O que esse evangelho quer dizer para nós? Quando a comunidade se reúne, ela tem a experiência do ressuscitado. Que dia é hoje? O primeiro dia da semana. Estamos reunidos, não mais a portas fechadas, mas estamos reunidos. E nós que aqui estamos, temos a experiência do ressuscitado, porque Ele fala a nós através da sua palavra, e Ele se manifesta a nós, vive ressuscitado através do seu corpo e do seu sangue. Então, meus queridos, quando a igreja os convida a participarem da missa todos os domingos, é porque ela sabe que somente aqui na comunidade reunida é que nós teremos condições plenas de fazermos esta experiência
do ressuscitado. Quem não vem, não tem a experiência do ressuscitado. O número de pessoas aqui não influencia na ação litúrgica como um todo. Uma pessoa ou 1000, a missa acontece da mesma forma. Mas a igreja, como mãe, insiste na nossa presença porque ela sabe que é aqui que nós vamos ter essa experiência do Senhor misericordioso, do Senhor ressuscitado. Um pequeno comentário sobre a primeira leitura, que fala que os cristãos estavam repartindo os bens, não é? Com todos, conforme a necessidade de cada um. Nós também precisamos alargar um pouquinho isso aqui. Esse vender os bens não é apenas vender o bem material, não é apenas repartir o que nós temos de matéria, né? De caridade, de bens mesmo. Mas quantos bens nós possuímos e que muitas vezes nós nos negamos a distribuí-los. A sua presença, o seu abraço, a sua palavra amiga, a sua ajuda, o seu cuidado, a sua atenção. Esse repartir é extremamente importante e nós podemos fazer isso. Hoje eu pude perceber assim, o quanto é importante esse repartir com os outros. Nós tivemos aí a triste notícia do falecimento do filho da Naomi e do Shiguel, que são nossos paroquianos e frequentam aqui. Como foi bonito ver a presença grande de pessoas aqui da nossa comunidade lá, partilhando a presença, o apoio, o carinho, o cuidado, a oração, a solidariedade. Isso nos fortalece, isso nos faz cada vez mais unidos e nos faz cada vez mais nos sentirmos verdadeiramente em comunidade. E esta força da presença vem através do ressuscitado. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos faça de fato entender que é necessário sim a nossa presença aqui no primeiro dia da semana para que possamos experimentar o ressuscitado e assim termos forças o suficiente para repartir o que nós temos com os outros, sobretudo partilhar nós mesmos com a nossa presença, com o nosso abraço, com o nosso sorriso, com a nossa amizade. Que sejamos todos pessoas que tenham a condição de experimentar e consequentemente de partilhar a misericórdia de Deus.